Outro dia eu fui almoçar num restaurante self-service. Foi durante uma palestra e outra, sabe aquele restaurante típico, com balcão infinito, arroz branco, arroz integral, maionese, estrogonofe, lasanha, já tá ficando com fome, ovo de codorna, farofa com uva passa que ninguém sabe como foi parar ali. E as pessoas paradas. O restaurante cheio e eu com fome. As pessoas paradas com a bandeja na mão, olhando, aquele menu, da comida self-service, como se tivesse prestes a fazer uma escolha que poderia mudar o destino da humanidade. E eu ali parado, e nesse momento a minha mente começou a fazer algumas reflexões, conexões com a palestra que eu realizei sobre Ikigai, sobre flow, sobre propósito, e aí eu me peguei pensando, será que a gente não vive assim também? Com um mundo de opções à nossa frente e uma sensação de que se a gente errar no prato, vai ser julgado. Já passou por isso? No dia a dia e no fundo, não é só sobre o nosso almoço, a nossa alimentação diária ou o nosso café, o nosso cafezinho diário. É sobre essa pergunta que aparece de vez em quando meio de surpresa. Eu não sei o que eu quero da minha vida. Se você já sentiu isso, respira, que no vídeo é para você ou para alguém que você conheça. Meu nome é Minoru Ueda e neste canal a gente conversa muito sobre vida, sobre propósito de vida, sobre produtividade com sentido, sobre o que move a nossa vida, sobre a mentalidade de crescimento, sobre inteligência emocional, sobre o autoconhecimento, o autocontrole e a automotivação, sobre a prática da empatia, dos pontos fortes, a prática de escutar a si mesmo. Não com frases prontas, mas com a nossa conversa sincera, sabe? A conversa sincera quando a gente observa cada vez mais no nosso dia a dia, no nosso mundo, na nossa vida social, na vida profissional, que alguma coisa saiu de rota. E hoje, nesse vídeo, eu quero te ajudar a olhar para essa dúvida com menos peso e mais clareza, mais substância, já que a gente está falando de um prato de comida, e te mostrar que talvez você não esteja perdido, talvez você só esteja se redescobrindo, como nós falamos na psicologia positiva, florescendo. Talvez você sinta que todo mundo ao seu redor tem um plano, uma carreira brilhante, uma paixão clara, um objetivo de vida concreto e observando todos os dias, uma bio na LinkedIn que parece inspirada por roteiro de filme. Esse foi um comentário de uma amiga minha e você ali tentando entender qual é a próxima linha do seu próprio roteiro, e aí vem um comentário da família, ou de um amigo, ou de uma amiga que fala assim, mas você ainda não se decidiu o que você quer da vida, ou de novo está fazendo uma transição, de novo está fazendo uma mudança, ou aquele amigo que diz, segue teu coração. Como se o coração tivesse um Google Maps embutido. É uma frase que a gente fala, não, segue o coração, sua intuição. Sim, isso é importante, mas com qual critério? Só que ninguém está dentro do seu contexto, não vive o que você está vivendo no seu dia a dia, ninguém sente como o seu corpo, como sua mente, ninguém tem sua história, sua aprendizagem. Por isso o primeiro ponto é esse. Essa dúvida é sua e só você pode começar a escutá-la com honestidade. E olha, se essa pergunta surgiu, já é um ótimo sinal. Significa que tem algo dentro de você que ainda se importa. Tem presença, querendo voltar. Tem movimento, querendo nascer, querendo florescer.
através de micro-hábitos, através de algum livro, algum conhecimento, através do YouTube que a gente está conversando. Agora, como começar? Vamos falar sobre isso? Se inscreva no nosso canal. A gente, então, costuma buscar a resposta perfeita, não é mesmo? Mas o que funciona mesmo é começar com perguntas menores, porém mais potentes. Se puder, anota aí. E pensa com calma sobre algumas perguntas que a gente vai compartilhar com você. Que momentos do meu dia me dão mais energia? Mesmo aquelas tarefas simples, sabe? O que as pessoas costumam reconhecer em mim, mas que eu não valorizo? Sim, são seus pontos fortes, tá? Já estou praticando spoiler aqui. O que eu faço com naturalidade, que parece pequeno, mas me faz sentir mais inteiro. Mais inteiro. Sabe quando você está engajado, você está envolvido? Às vezes as pistas estão no seu cotidiano, no seu dia a dia. Sabe aquele momento em que você explica algo com empolgação, aquela informação, aquele conteúdo, e naquela ajuda que você oferece sem esforço, ou naquela curiosidade que insiste em voltar? Está adotando aí? E aqui entra um ponto essencial quando a gente aborda no nosso canal pontos fortes. Pare de esperar a resposta perfeita para começar. Não existe perfeição, existe sim a nossa ação, a nossa oportunidade de fazer conexão. Informação que gera conhecimento, que gera aprendizagem. Então, começa a experimentar, começa a ter Eu ouvi agora de um amigo, de uma filha minha, da minha filha, começa a ter a versão beta, né? Começa a fazer testes, né? Isso aconteceu também comigo. Eu não acordei um dia e pensei, eu vou escrever o livro Competência Emocional e Liderança Positiva, farei palestras e workshops sobre liderança positiva com produtividade com sentido, propósito, Ikigai. Não. Eu comecei pequeno, comecei me ouvindo, comecei observando o que estava realmente fazendo com que eu ficasse olhando muito para o relógio e não ouvindo a minha rota, ajustando a minha rota. Foi começando pequeno, como diz o professor Keimoji, do Ikigai, do livro branco do Ikigai, né? Do estudo do sentido da vida, da razão de viver, dessa filosofia japonesa baseada nos centenários da ilha de Okinawa, que vivem com harmonia, com leveza, não por causa de grandes decisões, mas por pequenas ações e com intenção, voltado ao que faz bem, o que ama, o que de repente pode contribuir para a humanidade. Você não precisa mudar de carreira, nem largar tudo. Isso eu falo muito na mentoria Virtus, falo muito nos workshops, mas pode sim escolher algo pequeno para mudar. Talvez seja o jeito como você começa o seu dia. É a pergunta que a gente faz no Ikigai. Como você começa o seu dia? O que faz você acordar todos os dias? Ou a decisão de retomar algo que você gosta. Sim, hoje eu tenho ouvido muitas pessoas falar, nossa, eu tenho que retomar aquele hobby, aquele curso, aquele exercício, aquele pensamento, aquela música e tudo. Ou até dizer um não que você está engolindo há tempos, como diz a minha filha, engolindo o sapo. Tem uma coisa importante aqui que eu quero compartilhar com você, já que a gente está falando sobre decisões e talvez pequenas decisões que podem fazer grandes impactos, muita potência. Muita gente trava porque tem medo de errar. Sem ter medo de errar, sabe aquela coisa de já ficar fazendo aqueles monólogos ruidosos, será que vai acontecer isso, será que vai acontecer aquilo e tal? E eu ouvi de um mentorado recentemente que ele disse assim, prof, se eu errar, vão me julgar. E aí eu perguntei naquele momento e falei assim, tá bom, e se você não errar, como é que você vai aprender as coisas? Como é que você vai trazer para você se isso está fazendo sentido? Então, agora eu pergunto para você nesse momento, né? Anota aí,
E é bom, legal, é você responder o que você perde mantendo essa crença. Essa é a pergunta que eu fiz para o meu mentorado. Falei assim, ok, né? Mas o que você perde mantendo essa crença? Quais as oportunidades, né? E agora, o outro lado, o que você pode ganhar. Se você começar a enxergar o erro como parte do caminho, parte do crescimento, parte das conexões da sua aprendizagem. Eu sei, errar cansa, mas viver preso no medo cansa mais. Eu tenho encontrado amigos que tinham aquele dispositivo, se eu errar, e cansa mais pensando que no futuro. E isso tem tudo a ver com a mentalidade de crescimento. Quem cultiva a mentalidade entende que nenhum caminho é definitivo. A mentalidade de crescimento da professora Carol Dweck, dessa obra fantástica, Mindset, né? Você trazer a importância de um dos pilares, do esforço e da prática, exercitando, desenvolvendo e ressignificando o seu passado para fazer conexões, e que toda tentativa é também uma forma de aprendizado. Nosso canal, a gente vai conectando todo esse processo da mentalidade de crescimento. Bom, vamos para uma prática, para uma pausa agora prática, e aproveita então para se inscrever no nosso canal. Pega novamente papel ou caneta ou lápis, e talvez até o seu bloco de celular, né, de notas, bloco de notas do seu celular, né? Anota essas 3 perguntas que eu vou compartilhar com você. Responda o que vier, sem filtro, tá? Sem ficar pensando muito. Algo que você sente vontade de fazer hoje, por menor que pareça. Sabe algo que você fala, nossa, faz tempo que eu gostaria de fazer isso, né? Desenvolver isso, escrever, cantar, telefonar, enfim. Uma habilidade que você já tem ou gostaria de desenvolver. Uma habilidade, uma competência, uma atitude, um conhecimento. E terceira pergunta, uma contribuição simples que você gostaria de oferecer ao mundo, mesmo que seja pequena, que possa contribuir. Essa é uma das perguntas do Ikigai, né? O que você pode contribuir? Essas 3 respostas são sementes para florescer. Elas não são uma resposta pronta sobre o que fazer da vida, mas mostram por onde começar, para você ter ação, para você já gerar ação no seu dia a dia. E quando você começa a agir em direção a algo, você fica no processo de, uma frase genial, mesmo que seja devagar, você começa a entrar num estado que a psicologia positiva, e a gente fala muito aqui, do flow. Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, estudos do flow. Flow é aquele momento em que você está tão envolvido numa atividade que nem percebe o tempo passar. Sabe que quando você fala assim, nossa, passou tão rápido, eu quero fazer novamente tal coisa, quando você sente que parece que passou tão rápido, que você está tão engajado, e é quando o desafio chama as suas habilidades. É o equilíbrio, né? Quando a gente fala que é o ponto entre a sua entrega das suas competências, das suas habilidades, do seu conhecimento para um desafio. E quando você está presente, sem esse esforço, sabe, tudo isso, sem a obrigação, isso que é importante no seu dia a dia. Bom, vamos para mais uma dica bem prática, reunindo todo esse conceito que a gente está falando do flow, dos pontos fortes, para gerar ação, para que você tenha pequenos passos para falar, peraí, o que eu estou fazendo, né, que tem linkado com a minha vida? Tente lembrar 3 momentos recentes em que você perdeu a noção do tempo de forma positiva. Sabe, fazendo algo, uma atividade, uma leitura, ou uma exposição, falando, dando uma aula, ou escrevendo algo manual. O que você estava fazendo? Vamos ampliar isso? Com quem? Com quem você estava fazendo? Ou você estava sozinho, ou você estava na natureza, ou você estava na sua atividade profissional? Que tipo de energia envolvia tudo isso? Que tipo de energia, que tipo de emoção, diversão, alegria, amor, gratidão? Isso diz muito sobre o que te conecta ao agora. E quando você se conecta ao agora, fica mais fácil enxergar
depois, quando você começa a observar a sua jornada. Tem gente que acha que propósito é uma resposta grandiosa. Tem gente que fala, nossa, acordei com o meu propósito de vida e é isso. Não, o propósito de vida são pequenos passos que vai construindo, você vai dando novos significados, vai gerando uma qualidade da sua vida. Mas, na prática, ela começa com microações, microflows que o Dr. Mihaly desenvolve. Microflows onde você se sente engajado, microflows que você tem desejo de aprender mais sobre aquilo, microflows que você fica focado nos seus pontos fortes. E esse caminho é tão poderoso que é compartilhado nessa obra que eu sempre falo do Dr. Marcus Buckley do Clifton. Descubra os seus pontos fortes. Pontos fortes não é só o que você faz bem, né? Pontos fortes é o que te fortalece no que você, enquanto você faz. E aí, pontos fortes não é utilizar, não é a questão do ego, não. Pontos fortes, utilizar é responsabilidade minha e sua nessa nossa, né, na vida, nessa nossa jornada. É aquilo que te devolve energia, é o ciclo virtuoso. Né? Vamos para alguns exemplos aqui que pode acontecer com você. Tem gente que naturalmente é bom em criar conexão. Eu tenho um amigo que cria conexões assim, até inconscientes. Ele está já anotando, indicando uma pessoa para outra e tem gente que gosta de resolver problemas, não é? Tem gente que fala, olha aquilo e fala assim, nossa. E tem outras pessoas que gostam de organizar ideias, organizar espaço e tem essa facilidade. Tudo isso é um ponto forte e muitas vezes eu e você deixa isso passar desapercebido, porque a gente acha que só vale esforço, trabalho e tudo isso. Não, é o que de repente entra no flow, que você sente que você está desenvolvendo algo que te faz sentido. Então, novamente, anota aí três coisas que você faz com facilidade. E que as pessoas costumam te agradecer e falar, nossa, Ueda, você faz tão fácil isso, né? Tudo isso. E depois, pensa, quais dessas coisas eu gostaria de fazer mais, sabe? Desejo de fazer mais, mesmo que gere cansaço físico, mas mentalmente você fala, nossa, quando que eu faço isso? Isso te aproxima para as suas decisões. Aqui a chave, com mais sentido. E para a gente refletir, né, vamos fazer essa reflexão com a cena do restaurante. A gente estava lá com bandeja, a pessoa, sou eu, você, com bandeja na mão com 1000 opções, né? E a gente tem medo de errar o prato. A dúvida é a gente olhar que, de repente, isso pode ser parecido com a nossa vida, de olhar várias opções. E o que ajuda e auxilia de a gente observar cada vez mais e utilizar os nossos pontos fortes. O que leva a um desejo você fazer, o que leva à satisfação de fazer, né? É como se você observasse o que pode realmente agregar valor para você e agregar valor para as outras pessoas, que é a grande definição, né, de competência, agregar valor econômico à organização, valor social para as pessoas e também social para a gente, né? E quando que isso acontece? É quando a gente experimenta as coisas, quando a gente erra e vai desenvolvendo e quando a gente volta, né, pro balcão da nossa vida, ou balcão da nossa alimentação e vai dando opções. E às vezes são estratégias simples, às vezes não, sempre, são respostas simples, são atitudes simples, como anotar o que a gente fez aqui, dos momentos que a gente está em flow, dos momentos que a gente se sente, né, tão envolvida com todo o processo que a gente faz, quando a gente observa que as pessoas trazem para a gente feedbacks sobre os nossos pontos fortes. Então isso é para que a gente possa fazer sem pressão, mas com presença. Você não precisa saber todas as respostas, mas pode sim dar um próximo passo
né? Estou no processo de um próximo passo possível e quem sabe esse passo seja agora. Conheça um pouco mais sobre a Mentoria Virtus. Eu vou deixar aqui o link para você conhecer a Mentoria Virtus e de repente pode te ajudar no seu processo. Até mais, até o próximo vídeo.